Parcial Entrevista recebe hoje o secretário de Educação do Maranhão, Felipe Camarão, que vai falar sobre as ações da pasta aqui no estado e sobre o cenário das eleições para 2022 e outros assuntos. Seja bem-vindo, Felipe. Diante de mais nada, quero te agradecer por você ter aceito o nosso convite. E eu já vou te perguntando, à frente da Secretaria de Educação, nesse momento onde a gente está atravessando uma pandemia, eu quero saber de ti qual foi o maior desafio nessa crise sanitária que a tua pasta enfrentou. Eu quero, em primeiro lugar, agradecer imensamente o convite que me foi feito de conversar com o Parcial, um veículo de comunicação, mais do que um jornal. Hoje o Parcial é uma referência em comunicação no nosso estado e eu tenho uma relação de afeto com o grupo, com o Dr. Pedro, com o Totti, enfim, com todos vocês. E lembro na época que, ainda do Procon, bem novinho, escrevia meus artigos de direito do consumidor e o Imparcial, com muita benevolência, fazia publicação. Foi um momento de muito aprendizado para mim. E como você disse, hoje enfrento à frente da Secretaria de Educação, do governo Flávio Dino, ao mesmo tempo, o melhor momento da minha vida profissional. Eu me encontro realizado. Se eu pudesse fazer uma comparação, seria um jogador de futebol que está jogando na seleção brasileira, que foi convocado para a seleção brasileira, porque eu sou professor de carreira desde os 16 anos. Então, é aquele jogador que está jogando ali no seu clube, mas quer sempre ir para frente, sempre para a seleção. Então, ser secretário de Educação, estar secretário de Educação, é um reconhecimento também a essa minha carreira no magistério. E, ao mesmo tempo, um momento mais desafiador. É um momento mais importante, é o meu auge, mas também, até o momento, mas também um momento desafiador, justamente pelo que você falou. A gente estava numa crescente assim, fantástica na educação maranhense. O IDEB saindo de 2,8 para 3,1, para 3,4, para 3,7. Mais de 1.200 escolas construídas, reformadas, bibliotecas, programa Mais IDEB, Pacto pela Aprendizagem, escolas em tempo integral, IEMAS, enfim, um conjunto de ações na área da educação. E aí, no fatídico dia, eu lembro até hoje, 16 de março de 2020, o governador teve que editar aquele decreto suspendendo as aulas presenciais em todo o estado do Maranhão. E, portanto, no dia 2 de agosto, agora passado, quando nós retornamos às aulas híbridas na rede estadual, foi um momento de grande alegria. Então, o maior desafio que eu tive, respondendo objetivamente a sua pergunta, foi neste momento da pandemia. Como garantir aprendizagem adequada, dignidade para os estudantes nesse momento da pandemia? E aí eu te pergunto, a gente voltou com as aulas em sistema híbrido, tanto presencial quanto online, e de que forma hoje você pode passar uma mensagem para os pais que estão com seus filhos retornando gradativamente às aulas, e de que forma você pode dar essa garantia, desse apoio da Secretaria junto a esse momento? Eu quero fazer, assim, a minha resposta eu quero dividir. Primeiro, eu quero fazer um apelo. Um apelo a todos os pais, mães e responsáveis. Que apelo é esse? Apelo da vacina. Apelo que todos se vacinem, primeira e segunda dose, certo? É o primeiro apelo que eu faço. E a segunda coisa que eu digo sobre isso é que o ambiente escolar hoje, a escola hoje, com protocolos de biossegurança como nós temos na rede estadual, com a estrutura que nós temos, é um local mais seguro do que festas, bares, restaurantes e aglomerações na rua. Podem ter certeza disso, podem ter certeza. Dentro da escola, com nossos profissionais da educação já vacinados com primeira e segunda dose, uso de máscara e mais um fator, que é outro recado para os pais, o avanço da vacinação para os jovens, que já foi anunciado, para acima de 12 anos, e agora nós vamos fazer um mutirão de vacinação para a rede estadual também, e para as redes municipais, parceria da Secretaria de Estado da Saúde e das Secretarias Municipais de Saúde, focar nos estudantes regularmente matriculados nas redes públicas municipais e na rede pública estadual. Então, esse conjunto de fatores nos levam a crer, com convicção e com segurança, que é hora de voltar com tranquilidade, sem medo, claro, com cautela, acima de tudo com cautela. E eu vou dar, se você me permite, um exemplo assim bem claro. Nessas minhas andanças pelo Maranhão,
há poucos dias eu estive na cidade de Cedral, que fica ali no litoral norte, no litoral ocidental do nosso estado. E eu fui visitar a escola de surpresa. Cheguei lá de surpresa durante a tarde e estava tendo aula, assim, tudo com protocolo, né? Todo mundo de máscara, bonitinho. Durante a minha visita, a aula acabou, já era assim no finalzinho da tarde. E quando eu saí da escola, os estudantes que estavam todos obedecendo às normas de biossegurança na porta da escola, já estavam todos sem máscara aglomerado, certo? E obviamente essa cena não se repete apenas na entrada e na saída da escola. Quando a gente vai andando, a gente vê uma série de jovens que estão aglomerados. Portanto, eu não estou menosprezando, eu não estou desrespeitando ninguém nem a doença, de forma nenhuma, entendam. Eu só estou dizendo que hoje a escola, com os nossos protocolos e com nossos professores e funcionários das escolas vacinados e com a formação adequada que nós fizemos para esse momento, nós estaremos todos em segurança dentro das escolas. E falando em educação, eu te pergunto, o senhor também está à frente da luta pela valorização do profissional, que é o professor que está na linha de frente de toda essa situação. E eu queria saber, é verdade mesmo que o Maranhão paga o maior salário para professor no Brasil? Verdade verdadeira, informação verdadeira, não é fake news. O Maranhão hoje objetivamente paga o maior salário de professor da rede pública, tanto para o professor de 20 quanto para o professor de 40 horas. Para que tenhas uma ideia, o professor de 20 horas no Maranhão ganha mais do que o professor de 40 horas em São Paulo, que é o maior estado da nossa federação, mais rico da nossa federação. Então, é o ideal? Não é ainda. É o que o professor merece? Ainda não é. Mas, objetivamente, entre os estados da federação, o Maranhão se destaca. Além do combate à pandemia, o Flávio se destaca muito nisso, nosso governador Flávio Dino, o estado proporcionalmente com menor letalidade, menor número de mortes. Se destaca também pela educação, pelos índices educacionais. Hoje o Maranhão saiu daquele incômodo, os últimos lugares. Hoje nós estamos no pelotão de frente. A capital é a 6ª melhor do Brasil na rede estadual, entre as capitais da rede estadual. E, obviamente, o salário, nós temos esse grande orgulho. E um outro dado de valorização para os professores, que eu quero aqui fazer esse anúncio praticamente em primeira mão. Eu estou percorrendo a caravana do Escola Digna 2.0 para debater um assunto que é de grande interesse para a educação maranhense e para os professores, que é o precatório do Fundef. O precatório do Fundef, pessoal, o Estado vai receber, provavelmente, tudo indica, no ano de 2023, já no próximo governo. A gente queria muito esse recurso agora para garantir a aplicação na educação maranhense. Bom, infelizmente não vai cair no nosso governo, vai cair no próximo. Serão quase 4 bilhões de reais para a educação. Esse recurso nós queremos destinar 60% para os profissionais da educação e 40% para investimentos. Eu estou percorrendo essa caravana justamente para debater com educadores e educadoras como que nós vamos destinar esse recurso, como que os 60% vão ser distribuídos para os professores, como que os 40% vão ser investidos, ônibus, escolas, climatização, quadras. Então essa valorização, que não é apenas do profissional da educação, mas de todos os estudantes, ela vai continuar até no pós-Flávio Dino. Por quê? Porque o resultado dessas caravanas vai ser um projeto de lei que o governador vai enviar ainda este ano para a Assembleia Legislativa para virar lei. E aí, por isso que nós estamos chamando de Escola Digna 2.0. E está assegurado depois que virar projeto de lei. Depois que a lei for aprovada, vai estar garantido para os profissionais da educação e para todos os estudantes e para o futuro do Maranhão, né? É o futuro do Maranhão da educação. 4 bilhões de reais representa praticamente um orçamento a mais. Porque o orçamento da educação é praticamente esse. Então, em vez de ter 4, o próximo governo vai ter 5 orçamentos. Então, dá para fazer muita coisa boa também, continuar esse legado do programa Escola Digna. Agora, tu falando que está percorrendo o estado, tudo certinho aí com a Escola Digna. E eu quero mudar um pouquinho o foco, porque a gente está em pleno ano político, praticamente. Ano que vem vai ser as eleições, você saiu de uma legenda, saiu do DEM, foi para o PT, e eu queria saber como foi primeiro a receptividade, você saindo de uma legenda e indo para outra, como é que foi essa acolhida e qual a sua expectativa com relação às próximas eleições? Vai ser candidato a deputado federal, ao governo do estado, ou vai compor uma chapa com outro partido aí que possa vir pela frente? Eu comecei até a rir na hora que tu perguntou, né? Falou, vamos mudar de assunto? Eu disse, lá vem a política. Não tem problema, faz parte. Olha só, com relação à vida política, né? A minha vida pública. Quando eu entrei no governo,
eu não pensava em ser candidato, na verdade eu tinha outros planos, até mesmo de ingressar de repente na magistratura, no Tribunal de Contas. Para quem não sabe, eu sou procurador federal de carreira, sou professor da Universidade Federal do Maranhão, já estou concluindo meu doutorado, tentei minha carreira profissional e acadêmica. Então, quando eu vim para o governo, convidado pelo nosso governador Flávio Dino, ainda na transição 2014, eu ocupei primeiro uma pasta técnica, que foi a gestão e previdência, e depois o governador foi precisando do meu auxílio, me convocando para outras missões. Aí eu fui para a Secretaria de Cultura, Secretaria de Governo, já fui reitor do IEMA também, e hoje sou secretário de Educação e presidente da Fundação da Memória Republicana. Bom, só que aí eu comecei a percorrer o Maranhão todo. Para que vocês tenham uma ideia, dos 217 municípios do Maranhão, só falta eu, Felipe, ir pessoalmente em 10. Nossa. Levando ações do governo, porque eu já até estive em alguns desses 10, mas eu só contabilizo aqueles em que eu fui presencialmente para levar uma ação do governo. Por outro lado, os 217 municípios do Maranhão têm uma semente do programa Escola Digna. É uma ação pedagógica, é uma escola, é uma biblioteca, são kits literários, enfim, é a formação do Pacto pela Aprendizagem. Nós estamos nos 217 municípios hoje, efetivamente. Então, ao longo do tempo, eu fui amadurecendo isso e no final do ano passado, em uma conversa com o governador Flávio Dino, que além de meu amigo, meu líder, eu tenho lealdade, tenho gratidão ao governador Flávio Dino, eu disse a ele que estava com disposição, criei coragem de finalmente ingressar na vida política para me candidatar. Então, assim, sim, a primeira resposta é sim, sou pré-candidato no ano que vem. Sou pré-candidato por quê? Porque eu acredito que todo o trabalho que nós desenvolvemos ao longo desses... Me filiei ao PT para ser candidato a deputado federal. Sou pré-candidato a deputado federal pelo Partido dos Trabalhadores. Fui muito bem recebido no partido, diga-se de passagem. Meu nome foi aprovado por unanimidade pelo diretório estadual. Todo aquele disse-me-disse ali da minha filiação já passou. Nós estamos todos imbuídos para a candidatura do presidente Lula no ano que vem e para a formação de uma excelente bancada de deputados e deputadas federais para ajudar o presidente nessa reconstrução do Brasil. Agora, você respondendo a segunda parte da pergunta. Se caso o partido queira lançar o senhor a candidato majoritário nas eleições de 2022, o senhor vai aceitar? Sim, é isso. Eu sou militante hoje do PT. Sou militante do maior partido do Brasil. O maior partido de esquerda da América Latina. Então, obviamente, sou cumpridor de missão também, né? Sou militante daqueles de andar com a faca nos dentes assim na frente da trincheira. E faço parte do time do governador Flávio Dino, deste governo que está dando certo. Acredito, inclusive, que tenha que haver não continuismo, mas continuidade do governo, das coisas boas que estão dando certo. Como, por exemplo, o programa Escola Digna, como a atenção que o governador dá à área da saúde. Logo, eu estou disposto a me candidatar a deputado federal ou a qualquer outro mandato que o partido julgue importante e que o nosso time, liderado pelo governador Flávio Dino, também julgue importante. O ex-presidente Lula está chegando em São Luís e de que forma o senhor está vendo esse movimento do fortalecimento da legenda, tanto aqui no Maranhão quanto no resto do país, uma vez que o PT do Maranhão ele teve um peso muito grande nas eleições que Lula teve no Brasil. E aí eu queria que o senhor fizesse só uma pequena análise sobre esse fortalecimento da legenda depois de ter passado por um período meio sombrio, que foi assim, passar por esses anos aí que o PT passou em todas essas situações. Foram anos desafiadores para o partido, para o nosso governo. Passamos pelo golpe que a presidenta Dilma sofreu, passamos pelo mandato tampão do presidente Temer e agora por esse desgoverno federal. Essa é a realidade. Então, hoje, a partir da retirada e da vitória do Lula nos tribunais, provando a sua inocência, as suas condições de elegibilidade, e tendo ele, nosso líder maior, como pré-candidato a presidente da República, o PT respira novos ares. Aquele brilho que nós perdemos no passado, por golpismo, por revanchismo, por uma elite que estava atacando aquilo que estava dando certo. Engraçado também que muitas pessoas que foram beneficiadas por esse período, por programas como ProUni, FIES, Enem, SISU, só para falar na área da educação, né? O REUNI, da expansão das universidades federais, hoje criticam ou
criticavam, porque mais da metade dessas pessoas já estão arrependidas e viram que precisamos de lideranças nacionais que nos conduzam à melhoria. Então, hoje o PT surfa numa ótima onda, é o que eu vejo. Nós temos que aproveitar que a população está descobrindo, aqueles que não sabiam, que nós avisamos, muitos de nós avisamos, que o Bolsonaro seria isso aí que está sendo. As pessoas estão despertando para isso. E nós temos que aproveitar esse bom momento para fazer a reconstrução do Brasil. Essa é a minha análise. Nós não podemos descuidar, nós temos que fazer o bom combate político, temos que seguir no caminho certo para eleger o presidente Lula, porque no tempo do Lula era muito melhor para a população brasileira. As pessoas podiam comprar com mais facilidade a sua geladeira, o seu fogão, o seu carro, ter sua casa própria, podia viajar, podia fazer economia. Hoje ninguém consegue fazer nada. Hoje, vejam o preço do dólar, vejam a inflação, vejam o preço dos combustíveis. Então, assim, tudo aquilo que acusavam o governo do PT está sendo muito pior, mas muito pior mesmo. Então, a nossa visão é que o presidente Lula será reeleito presidente do Brasil e nós precisamos, como eu disse, formar um grande time para ajudar o presidente Lula no Congresso Nacional e também fortalecer governos que tenham essa visão mais progressista, que tenham essa visão de favorecimento a quem mais precisa, as pessoas mais humildes. Fortalecimento através da educação, coisas sustentáveis. Agora, Felipe, o governador se reuniu com as lideranças dos partidos políticos e as pessoas que fazem parte da sua base para o projeto de uma candidatura desse processo de definição que vai acontecer aí de sucessão ao governo dele. E eu lhe pergunto, como é que você está vendo esse processo desse pacto aí, onde o grupo decidirá por uma única candidatura ao governo e de que forma você analisa, uma vez que seu nome está sendo cotado, essa situação de uma candidatura única com o apoio do governador? Eu acho não, as evidências demonstram, as pesquisas demonstram que o Maranhão hoje tem dois grandes eleitores. O presidente Lula, que lidera qualquer quadro de pesquisa eleitoral aqui no estado do Maranhão, com quase 80% das intenções de voto, e o governador Flávio Dino, o governador mais bem avaliado dos últimos anos, um dos governadores mais bem avaliados do Brasil. O governador Flávio Dino será candidato ao Senado, ele já anunciou isso, e todo o grupo político que ele lidera, todo o nosso time, declarou apoio ao governador Flávio Dino na sua pré-candidatura ao Senado. Por outro lado, foi pactuado nesta reunião também que até o mês de novembro haveria uma definição, um consenso, em torno de um nome único para a sucessão do governador. E o governador explicou as razões disso. Entre essas razões, a importância da continuidade das políticas públicas que estão dando certo, como é o caso do Escola Digna, e também a necessidade de melhoria, porque, convenhamos, o governador pegou a pior época da história do Brasil e mesmo assim fez muito. A gente costuma brincar, imagina o Flávio, governador na época do Lula, teria sido assim um passeio, né? Porque o governador pegou o impeachment da presidenta Dilma, pegou o Temer e agora o Bolsonaro. Não foi fácil, ele foi muito testado como gestor e se saiu com a nota 10, já foi aprovado com louvor. Então a nossa expectativa é que o próximo governo tem que ser melhor do que foi o governo Flávio. E para isso é importante que haja uma visão parecida com a do governador, que seja alguém que conheça as políticas que já foram executadas e que possa ter a capacidade política e administrativa de dar continuidade a esses projetos. Então eu acredito o seguinte, acredito e tenho certeza que o governador cumprirá com a sua palavra, com o pacto que foi firmado. E ele está observando tanto a mobilização política quanto pesquisas, está tendo também a acessibilidade da população, porque isso é muito importante. A gente não pode também achar que a população tem que estar fora disso, que é uma conversa só da chamada ou denominada classe política. Claro que é muito importante. Obviamente, nossos prefeitos e prefeitas que estão fazendo um grande trabalho no enfrentamento à pandemia, têm que participar com protagonismo. Mas nós também temos que ouvir as vozes da rua, as vozes da população, as bases, que é justamente o que o PT está fazendo, aquele retorno, né, para os trabalhadores rurais, as quebradores de coco, os pescadores e pescadoras, os sindicatos, os professores, os estudantes, a juventude, enfim, as pessoas que estão precisando do seguinte: a gente também quer ter voz, a gente também quer ter vez. E a gente precisa conhecer o Maranhão, saber todas as necessidades e ter a capacidade do apoio do governador,
imprescindível, apoio do presidente Lula, para fazer um grande trabalho aqui no Maranhão. Felipe Camarão, obrigado pela entrevista. Infelizmente nosso tempo acabou e até uma próxima oportunidade. Fique à vontade para fazer suas considerações finais aí. Eu que agradeço mais uma vez, como disse, o carinho que eu tenho com o nosso grupo aqui, com o grupo de comunicação do Imparcial. Estou sempre à disposição. Quero desejar a todos que nos assistem uma saúde plena, desejo-se muito sucesso e quero trazer uma mensagem de esperança de dias melhores em relação ao Covid, em relação a dias melhores para o Maranhão do futuro e para o Brasil do futuro. Muito obrigado. O Imparcial Entrevista encerra por aqui e até uma próxima oportunidade.